Vou trazer um outro ponto aqui para Berenice Leite, Guta Pini e eu discutirmos agora, porque a deputada federal Rosana Vale, do PL de São Paulo, está liderando uma iniciativa no Congresso Nacional para revogar um decreto do governo Lula que, na avaliação dela, ameaça o funcionamento de escolas e instituições especializadas no atendimento de crianças com deficiência, incluindo as associações de pais e amigos dos excepcionais, as chamadas APAES. O decreto federal institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, que propõe a universalização das matrículas de crianças e jovens com deficiência na rede regular de ensino. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a autora desse requerimento. Deputada, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, primeira edição. Obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Daniel, e a todos que acompanham o Jornal da Oeste. Estou à disposição. Deputada, eu quero começar perguntando à senhora a respeito dessa mobilização nacional que já está reunindo diretores, educadores, familiares, também apoiadores dessas APAES, dessas instituições Pestalozzi contra esse decreto. Segundo esse movimento, essa medida pode inviabilizar o funcionamento dessas escolas especializadas no atendimento a pessoas com deficiência. Teve alguma reunião, pergunto à senhora, com o ministro da Educação, por exemplo, Camilo Santana, para discutir o impacto desse decreto? Olha, Daniel, é mais uma investida desse governo do PT para desestabilizar e prejudicar os brasileiros, nesse caso, as famílias que têm filhos nas APAES, as famílias que estão no ensino especializado, e a gente precisa combater. Então, nós já vamos pedir, eu e mais outros colegas de bancada, eu pessoalmente também fui lá e protocolei, uma indicação ao presidente da República para ver se põe a mão na consciência e para de se intrometer em coisas que já estão andando e funcionam. As APAES, os institutos Pestalozzi são exemplos disso. As famílias contam com esse ensino especializado. E o que o governo faz? Baixa um decreto, né, dizendo sobre... É muito bonito no papel, né? A universalização do ensino regular, onde as crianças com autismo, com deficiência, precisam estudar nas escolas regulares. É bonito no papel, promover a inclusão. Só que as famílias sabem que a inclusão, infelizmente, em muitas escolas públicas, na grande maioria delas, não funciona do jeito que está no papel. As mães, os pais reclamam, as crianças ficam infelizes e os professores não conseguem dar aulas, porque são pessoas que não são capacitadas, os chamados monitores, cuidadores, para estarem ali, desvirtuam o atendimento para a criança e a criança precisa sim recorrer. Eu, como parlamentar, eu ajudo muitas instituições que são semelhantes às APAES, inclusive as APAES também, e sabemos que ali as crianças têm um ganho, né, de evolução, de autonomia, por conta desse ensino especializado. Aí vai o governo e baixa esse decreto. Então, eu fui procurada por várias APAES aqui na minha região, no litoral de São Paulo. Estamos articulando no Congresso e fiz essas duas ações. Primeiro, um PDL para sustar esse decreto do governo federal, que universaliza, como eu falei, o ensino regular também para as pessoas com deficiência. E outra, uma indicação ao presidente da República explicando os impactos. Só de APAES no Brasil são 4.200 unidades, né? Muitas crianças, milhares de crianças e jovens precisam desse ensino, desse acompanhamento. Quando você fala e esvazia, como se não fosse, né, reconhecida pelo MEC o ensino especializado das APAES, você vai naturalmente, né, esvaziar essas instituições. E aí elas não vão garantir a sobrevivência, convênios, enfim, uma série de outras situações que, a partir deste decreto de lei, serão criadas, prejudicando os brasileiros, no caso, os brasileiros com deficiência. Então, primeira coisa, o governo precisa, a gente precisa derrubar esse decreto, o governo precisa pôr a mão na consciência e sustar esses efeitos. A senhora sugere a suspensão desse decreto. Exatamente. Um diálogo com o ministro do governo Lula geraria um compromisso de, ao menos, revisar o decreto? Isso atenderia, de alguma forma, essas famílias? Isso demonstraria uma maturidade política também por parte do governo e da oposição
para além das divisões ideológicas ou não? Então, essa não é uma questão ideológica, é uma questão prática. Os pais têm diferentes ideologias, as famílias também, mas o que acontece com esse decreto é que tira, né, a autonomia das APAES, das instituições, e coloca as crianças no ensino regular, onde elas não têm condição de aperfeiçoar o ensino, de ganhar autonomia. Então, não dá para a gente entender como ideologia. Um decreto desse não é ideologia. Se a inclusão funcionasse na prática, né, nós aplaudiríamos. Só que não funciona. As escolas públicas não estão preparadas para receber essas crianças. Elas precisam de um apoio fora do ensino regular. Então, o que nós temos que fazer é convencer o governo federal do absurdo que foi esse decreto. Muito bem, nós estamos conversando com a deputada federal Rosana Vale, do PL de São Paulo. Deputada, muito obrigado aí pela sua participação, pelos esclarecimentos. São mais de 6 mil telas conectadas nesta entrevista. Algumas mensagens estão chegando por meio aqui do nosso chat com elogios à Oeste por trazer essa pauta à tona, porque, de fato, por aí a gente não tem escutado falar sobre esse episódio, sequer sobre esse decreto, então é muito importante nós trazermos esse assunto aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, e abrir espaço para que a senhora possa apresentar essa proposta para o máximo de pessoas que têm interesse direto nesta ação, sobretudo a mensagem aqui que eu quero destacar de uma espectadora que foi quem nos trouxe, inclusive, esse assunto recentemente como uma sugestão, a Silnara Oliveira, dizendo muito obrigada por falar sobre isso. Muito obrigado aí pela sua participação também, Silnara, ela falando das limitações que o governo federal tem colocado para a inclusão na educação. Exatamente, eu fui professora, então eu falo com conhecimento de causa, eu sei que os professores, eles ficam bastante chateados com essa situação, porque é uma inclusão realmente que está ali no papel, ela não funciona e agora vem esse decreto para prejudicar mais ainda. Então não é uma questão ideológica, fica em segundo plano diante de tantos episódios que a gente tem combatido, essa PEC, eu vi o procurador falando também aí dessa PEC da segurança pública, tira o poder dos estados, enfim. A semana que a gente vai para Brasília, são tantos escândalos e tantas situações que nós temos que enfrentar, que acaba ficando essa situação, esse decreto acaba ficando em segundo plano, mas não é. É importantíssimo que a gente defenda o fim desse decreto, sustar os efeitos desse decreto pelo bem de crianças e jovens com deficiência em todo o Brasil.